soldados de Jesus Cristo, avante com fé e amor, o mundo esperançado contempla o vosso fervor. Graças a Deus, que a paz do Senhor permaneça com todos nós nessa noite. Para a glória de Deus, estamos iniciando a noite dos louvores de hoje. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui e aos irmãos que estão nos acompanhando através do vídeo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor nessa noite, vamos meditar na palavra de Deus e Deus vai falar conosco e seremos abençoados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ver se sai o sapatinho de algodão então. A igreja quando esfria motivo, porque não leva a vida em consagração. Mas o crente quando ora fervoroso, o Espírito Santo mora no seu coração. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. A igreja quando estiver em contenda deve tomar essa orientação. O salário do inimigo é o pecado, pela contenda lá no céu não entra não. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Se a igreja ora pedindo com fé, naquela hora só recebe alegria, e o fogo santo cada vez aumenta mais, e o coração do crente nunca mais respira. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. O inimigo quando vê um crente orando, naquela hora sofre a decepção. Ele se esquece do sapato silencioso e sai expulso com o poder da oração. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Cuidado, irmão, toma cuidado com a falta de união. Se o inimigo entrar você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Eita glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmã Tiane, chegando agora aí. Glória a Deus. Sapatinho de algodão é o que o inimigo usa para entrar no meio da igreja. Ele entra de mansinho, ele não entra já arrombando tudo, porque ele sabe que nós vamos ver, vamos ter na hora o discernimento e vamos expulsar. Mas ele entra devagarzinho, ele usa um, ele usa outro, ele vai colocando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e quando vê, é só o sangue de Jesus, é só o sangue de Jesus que tem poder para botar o inimigo para correr. Mas nós temos que
permanecer na palavra, para resistir o maligno, e ele vai fugir de nós pelo poder de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar louvando. O irmão Valdecir vai continuar louvando o Senhor nessa noite, para nós continuar tentando tocar o céu hoje aqui e ouvir a voz de Deus nessa noite. Vamos então louvar o nome do Senhor com mais uns 3, 4, 5 hinos aí com o irmão Valdecir. Amém, irmão? Glória a Deus. Vamos ficar em pé enquanto ele vai achando ali. Nós vamos falar com Deus mais um momento. Querido Deus e eterno Pai Celestial, estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, para louvar Teu nome, para bendizer o Senhor. Damos graças, ó Pai, por esta oportunidade, pela vida de cada um que o Senhor tem trazido hoje aqui. Ó meu Deus, aqueles que hoje não conseguiram estar aqui, abençoa eles lá onde eles estiverem, alcança com misericórdia, com bênção, mas abençoa cada um, ó Pai. E nós que estamos aqui, meu Deus, recebe, ó Pai, o nosso louvor, responde com bênção, fala conosco, ó Pai, e abençoa a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Pode assentar e vamos continuar louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Salve a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que estamos mais uma vez na casa do Senhor Jesus Cristo, para junto nós se alegrar na sua presença. Glória a Deus. Vou tentar cantar um hino aqui que faz muitos anos que eu não louvo ele, e nós cantamos mais uns 2 da harpa aí. Os anos vão se passando, mas aumenta a confusão. A mulher corta o cabelo, o homem não corta não. Mas no toque da trombeta, Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não. Desta maneira, Jesus não te leva não. Irmãs de saia curta dentro da congregação, sem pensar em santidade, nem tampouco salvação, desprezando a doutrina, Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, dessa maneira Jesus não te leva não. Os obreiros da igreja vão formando confusão. Uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem sou de João. Meu irmão, se santifique, que Jesus não leva não. Sim ou não, sim ou não, desta maneira Jesus não te leva não. As mocinhas da igreja não se casam com cristão, vive atrás dos cabeludos, só formando confusão. Ó irmão, se santifique, que Jesus não leva não. Sim ou não, sim ou não, dessa maneira Jesus não te leva não. Sim ou não, sim ou não, dessa
Graças a Deus, são louvores que a gente louvava muito nas antigas, né? Hoje não se louvo mais, mas sempre há uma oportunidade, né, para a gente louvar a Deus. Mas vamos louvar mais um aqui. Daí nós louvamos para a glória de Deus o hino da harpa 205 daí. Glória a Deus. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Tem crente na igreja que vai pra dormir, escutar o glória a Deus, é perigo até cair. Tem crente esquecendo da coroa do porvir, mas quando Jesus vier, ele vai ficar aqui. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Tem crente na igreja que gosta de falar do Altíssimo do Senhor, ele esquece de entregar. Na hora da oferta ele fecha a sua mão, mas Deus está olhando dentro do teu coração. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Tem crente que não gosta de culto ou de oração, fica em sua casa, assistir televisão. Tem crente esquecido do que tem no coração, mas quando Jesus vier, ele vai ficar aqui. Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não, não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Diz a palavra de Deus, tem que ser sim ou não. Aleluia. Aleluia. 205 da harpa, vamos louvar para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. O mundo perdido é nada, porque de infinito valor. Graça, graça, a graça de meu Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus.
profunda e do mar, a fonte da vida fizeste, a qual nós podemos faltar. Graça, graça, anima esta graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tudo na perdição, pois Ele me salva e renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, graça, anima esta graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. E as palmas louvam o nome do Senhor. Aleluia. Bom é louvar o nome do Senhor, né? A graça de Deus nos dá esse privilégio. Graça é a mesma coisa que presente. E a graça de Deus foi revelada em Cristo. Cristo é o presente de Deus para nós. Um presente com certeza que custou muito. Um pai vê o seu próprio filho morrendo na cruz para salvar alguém que não, se olhar assim, não vale nada, né? Como o mundo fala aí fora. Vocês não valem nada. Mas Deus viu em nós o valor. Aleluia. A ponto de Jesus ser sacrificado por nós, o sangue dele derramar para limpar os nossos pecados no mundo espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar em pé para nós fazermos leitura de uma palavra de Deus para o nosso coração neste início desse culto. Início já para o meio, né? Já estamos quase no meio do culto de hoje. Vamos ler a palavra que se encontra na carta aos Colossenses, no capítulo 4. A carta aos Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 2. É uma exortação à oração e à sabedoria. É uma chamada de atenção para nós irmos e continuarmos a oração e irmos em busca da sabedoria. Glória a Deus. Diz assim a palavra: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder a cada um. Então aqui um ensinamento do apóstolo Paulo, enquanto ele estava preso, estava encerrado no cárcere, mas ele mandou essa carta aos irmãos colossenses e exortou, pediu, falou, ensinou eles, cobrou deles que eles perseverassem na oração, continuassem orando sem cessar, velando nela com ação de graça. E pediu também oração, porque todo que trabalha para o Senhor, ele depende das orações. Todos nós somos dependentes de oração uns pelos outros. E nos chama a atenção o pedido de Paulo, que foi para que no abrir da sua boca a palavra de Deus viesse. Ele não pediu outra coisa, ele pediu para Deus dar sabedoria para ele falar da palavra. Que nós encontre esse desejo de falar da palavra de Deus. Aí, se nós orar uns pelos outros, o Senhor vai nos dar sabedoria para falar da palavra. Se nós orar uns pelos outros, o Senhor nos dá sabedoria para falar para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de escola, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, seja quem for. Se nós orar, o Senhor nos dá sabedoria. Certa feita eu ouvi um testemunho de um ex-bruxo, que muitas vezes ele já tinha ouvido a palavra, mas ele disse naquele testemunho que ele só se converteu quando ele ouviu uma palavra que veio com o poder de Deus. O pregador falava com autoridade, com o poder de Deus, porque falar da palavra qualquer um pode falar. Tem muitos vídeos aí na internet de mendigos falando da palavra. Está perdido no mundo, está largado, mas a palavra que guardou no coração ele fala. Mas tem uma diferença entre apenas recitar a palavra quanto falar com autoridade, com unção de Deus. Que nós encontremos essa sabedoria. Isso sim é sabedoria, não é apenas decorar a palavra, mas é ter a palavra viva no nosso coração, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Às vezes alguém questiona a nossa fé, né? O que adianta estar indo na igreja? Para com isso, o que adianta estar indo? Aí nós precisamos ter a palavra no nosso coração para saber responder a cada um, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmãos? Então fiquemos com essa palavra, vamos perseverar na oração, velando nela, meditando nela, para ter sabedoria no nosso coração, no abrir da nossa boca com a palavra de Deus. Amém? Mais um momento de oração, depois as crianças, o Joabe e o Jonatas também vão louvar o Senhor, com mais alguns corinhos. Cada um deles pode cantar 2 corinhos hoje, para louvar a Deus. E já logo na sequência a irmã Jaqueline também estará com a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no coração e trazer uma palavra aos nossos corações nessa noite. Falemos com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, ainda estamos aqui na Tua presença, louvando o Teu nome, buscando a Tua face, buscando o Senhor, para nós tentar, Senhor meu Deus, nesta noite agradar o Senhor. E a Tua palavra nos diz que o Senhor se agrada de quando alguém Te louva em espírito e em verdade. Estamos aqui nesta noite para Te agradar, Te louvar, meu Deus, do fundo da nossa alma. E pedimos que por misericórdia o Senhor fale conosco no abrir da boca da Tua serva aqui logo mais. Que o Senhor fale conosco através dos louvores, que saiamos daqui renovados, ó Pai. É o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento e eles vão louvar o Senhor. Pega um Ré maior para eles lá. Mas hoje não vão cantar o Vem com Josué, vão cantar outro, tá bom? Amém? Já sabe qual que você vai cantar e começar? Você canta um, o Jonatas canta mais um, daí você canta mais um e depois ele mais um, tá bom? Então vamos ver se sai. Tem que ser 2 corinhos diferentes, tá bom? Vamos ver então. Vamos louvar o Senhor com o Joabe e o Jonatas. Vamos aplaudir a Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia.
com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíam. Suba os montes devagar e o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruíam. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Glória a Deus. Mais um. Abre depois dois. Depois nós cantamos, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Foi 2 corinhos de cada um. Só que o Jonatas não achou outro, né? Tem que ser o Vem com Josué. Mas ele vai aprender. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos receber a irmã Jaqueline, que estará fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, louvando a Deus e trazendo um pouquinho mais da palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. Glória a Deus. Vamos receber a serva de Deus com palmas para Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Não vou louvar, porque tá complicado para cantar hoje, né? Com os pontos na boca, aí complica. Tirar um cizinho não foi fácil, mas Deus dá graça e aqui estamos para louvar, bendizer o nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11. Lucas, capítulo 15, e o verso 11. Filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o. Então comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? A
Pode tomar teu assento. Uma parábola de Jesus que ela é autoexplicativa para nós do que a comparação de Jesus, do Pai para com o Filho. Essa é uma parábola ele diz que eram 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. E o mais novo, quis a sua parte, porque ele queria sair de casa e viver a sua vida como ele queria. Não queria mais estar no jugo do pai. Não queria mais viver aos cuidados, ao mandado do pai. Então ele pede a parte que ele tinha e foi viver a sua vida. Mas, como os filhos, muitas vezes não sabem como é o mundo, viver lá fora, acha que é fácil, acha que pode mandar no seu nariz, pode viver de qualquer forma, mas muitas vezes acontece de bater a cabeça e ter que voltar novamente para a casa do pai. Assim é muitas vezes nós estamos vivendo, servindo ao Senhor Jesus, mas queremos ter o gostinho do que é o mundo lá fora, os desejos da carne, e muitos saem da presença do Senhor Jesus e vão viver a sua vida lá fora, viver os prazeres da carne. E ali relata que este filho foi, e com ele estavam seus amigos, porque ele tinha dinheiro, e os amigos estavam em volta dele, festas, alegrias, mas chegou um momento em que o dinheiro acabou. O dinheiro é a raiz de todos os males, O dinheiro não traz felicidade, ele só traz um momento. Mas o dinheiro, ele acabou-se a alegria, agora vem o desespero, e os amigos, vendo que ele não tinha mais nada, começaram a abandonar ele, e até o ponto em que ele não tem mais nada, não tem dinheiro, não tem o pai, não tem os amigos, e agora começa a bater aquele sentimento de tristeza, de angústia, assim como nós vemos aqueles que um dia estavam na presença do Senhor e se afastaram da casa do Pai, não vivem mais a vida diante de Deus e estão por aí perambulando por este mundo, em festas, em bebedices, em alegrias com os amigos, mas quando estão sozinhos, há um vazio na alma, há uma tristeza, cai no mundo de depressão, de angústia, já não sabe mais o que faz, e só existe um que pode preencher o vazio da alma, que é Jesus Cristo. A gente ouve muitas pessoas falando que estão em depressão, estão num momento de tristeza, que não sabe mais o que faz, se fecham e só tem choro, lamentações, mas a gente vai conversar com eles, são conhecedores do Evangelho de Deus, que um dia louvavam na casa do Senhor, que um dia tinha a alegria de servir a Deus,
mas se afastaram do Pai. Agora vem a tristeza, porque não tem a alegria do Espírito Santo mais na vida. Porque quando nós se afastamos do Pai, nós se afastamos e perdemos a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo. E este filho estava lá, longe do Pai. Gastou tudo. Aí começou a bater a fome. E agora o que eu vou fazer? Então ele foi à procura de um emprego, pelo menos para ter o que comer. E o que aconteceu? Ele foi, e o emprego que ele achou era apacentar os porcos. Quando estava na casa do Pai, comia e bebia do melhor alimento, da melhor bebida, tinha tudo o que ele queria. Mas agora, quando ele se afastou do Pai, ele estava apacentando os porcos. Quando estamos com Jesus, a alegria da salvação, mas quando se afastamos, estamos no lamaçal do pecado. E lá ele desejava comer a comida dos porcos. A fome era tanto que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam, para ver a situação que ele estava por não estar mais com o Pai. Aí ele se lembra: quantos jornaleiros do meu pai, lá tem abundância de pão, e eu aqui perecendo e passando fome. Eu, sendo filho, estou aqui junto com os porcos e desejando comer juntamente com os porcos. Sendo filho, eu estou aqui padecendo. Aí ele caiu em si. E ele lembrou de tudo que ele tinha quando estava na casa do Pai. Assim é aqueles que se afastam da presença do Senhor. Eles têm desejo de chegar à casa do Pai. Eles têm desejo, mas eles não conseguem. Porque estão na lama, no lamaçal do pecado, e o inimigo tem aprisionado estas vidas, impedindo que volte para a casa do Pai, porque se voltar, terá a alegria, o gozo, o prazer da salvação, que terá um banquete esperando por ele lá no céu. Então esse filho começa a lembrar, e ele coloca no seu coração e disse: preciso voltar para o meu pai. E ele toma a decisão e volta. E ele chegando perto, o pai avista ele lá de longe. E ele conheceu que era o filho que estava voltando. Maltrapilho, um mendigo. Eu creio que ele estava barbudo, cabeludo, com as roupas rasgadas, já não tinha mais sapatos nos pés, mas o pai conhecia ele, mesmo ele estando irreconhecível, o pai conhecia. Aí, ele não foi lá brigar com o filho. Eu disse que você, se saísse, aconteceria isso. Não, ele não foi julgar o filho. Ele abraçou e o beijou. E pediu aos seus servos que trouxessem roupa, que trouxesse calçado, que vestisse. E que colocasse o anel em seu dedo. Como o anel é aliança novamente com o Pai. Ele diz aos seus servos: mate o melhor bezerro e vamos fazer uma festa para nós nos alegrarmos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é o filho quando volta para a casa do Pai, quando volta para os caminhos do Senhor Jesus.
Deus não vai julgar pelos teus pecados, por aquilo que você tem feito, mas Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer que você se achegue a Ele, que você volte a praticar aquilo que você praticava na presença do Senhor Jesus. Aqueles hinos que você louvava, o Senhor quer que você volte a louvar o nome dEle. Tem quantos filhos que saíram da casa do Pai e estão aí perambulando por este mundo? Neste mundo você não vai encontrar alegria, você não vai encontrar prazeres maior do que a salvação. E Jesus está esperando de braços abertos, mas Ele não vai ao teu encontro sem que você dê um passo para Ele. Aqui o que me chama a atenção é que neste versículo 15, no capítulo 15, tem a parábola da ovelha. E a diferença da ovelha para o filho pródigo. A ovelha, o pastor foi atrás dela, porque ela tinha se perdido. O filho pródigo, o pai não foi atrás, porque foi ele quem saiu da casa. O filho que teve que retornar para a casa do pai. Então, se nós se afastar dos caminhos do Senhor Jesus, só resta nós ter que voltar novamente. O Senhor não vai atrás, mas Ele está esperando. E sabemos que a vinda do Senhor Jesus está próxima. Ainda essa semana eu vi um vídeo de uma irmã que fizeram uma pergunta para ela: olha, qual é o medo que eu possa ter por estar desviada? Aí ela respondeu: olha, minha querida, o medo é você morrer desviada, porque enquanto você tem vida você pode voltar. Agora, se você morrer sem estar com Jesus, aí só te resta um caminho, e disso você deveria ter medo. Peça a Deus que não deixe você morrer desviado, porque Jesus, quando vir, se nós estiver fora dos caminhos, a Bíblia diz que só tem 2 caminhos: um é o céu e outro é o inferno. E se nós não estamos caminhando com Jesus, nós estamos caminhando com o outro. Então, ainda há oportunidade de voltar para a casa do Pai. Se você tem um fôlego de vida, que hoje você tem essa oportunidade de se achegar a Deus, corre que há tempo. Corre, porque o Senhor está chamando. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã o Senhor pode ter vindo e você tem perdido a oportunidade de ir morar com Ele na glória. Eu estou caminhando porque eu quero um dia estar com Ele lá na glória. É difícil, o caminho é apertado, tem os espinhos, mas se com Jesus já não é fácil, imagina sem Ele. Então esta palavra é para nós nunca sair da casa do Pai. Porque estando com o Pai, nós temos a herança que Ele deixou para nós, de gozar a vida eterna com Ele, lá na glória. Então não se afaste deste caminho, continua perseverando na oração, buscando a Deus força, graça, para que nós venha vencer. Para que quando nós chegar lá no céu, aí terá a festa do Pai, porque nós estaremos lá sentados à mesa, ceando com Ele. Às vezes eu fico imaginando, deve ser muito lindo lá, deve ser muito glorioso. É algo que nós nem imaginamos. É muito além daquilo que nós podemos imaginar.
Então é isso que nos dá força para nós continuar servindo a Ele. Se você que me acompanha aí, tem se afastado do Pai, hoje essa palavra toca como um alerta do Senhor Jesus para que você volte para os caminhos do Senhor, volte, porque hoje o dia é aceitável, amanhã pode ser tarde demais. Jesus está às portas. A natureza clama pela vinda do Senhor Jesus. A natureza está anunciando a volta do Senhor Jesus. O povo está ficando com medo. E o Senhor disse: não se preocupeis com o que há de vir. A terra vai tremer. Fogo vai começar a aparecer. Terremotos. Mortes, cada vez mais mortes. Mas isso é anunciado que Jesus está às portas. Pode acontecer hoje. Pode hoje. Ao sair nós aqui do culto, o Senhor Jesus nos chama. Jesus pode vir no particular. Porque hoje nós estamos vivos, amanhã nós não sabemos. Então por isso o alerta do Senhor Jesus. Se você tem se afastado do Senhor, volta. Volta, porque hoje ainda dá tempo. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer cada dia mais, para que nós possa permanecer até que o Senhor venha. Deus abençoe a cada um que tem dado o crédito à voz do Senhor Jesus, e que Ele continue falando no teu coração, através da palavra, dos hinos, e que o Senhor possa nos abençoar. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Amém, irmãos? Palavra gloriosa da parte de Deus para nós. O Senhor nos incentivando a permanecer na oração e permanecer na casa dEle, na presença dEle. Aleluia. O Joab e o Jonatas ainda vão louvar o Senhor com mais um hino. É o hino do Quero Estar em Tua Casa, que eles estão ensaiando aí. Eu já preparei ali o Quero Estar em Tua Casa. Daí depois, outro dia, vocês cantam Jesus no Barco, tá bom? Glória a Deus. Vamos então ouvir o Joab e o Jonatas louvar o Senhor com esse hino. Depois nós oramos pedindo a graça de Deus, a bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro no meu coração. Tu és útil em primeiro. Eu quero estar em tua casa.
melhor lugar do mundo estar na casa de Deus. Aleluia. O salmista disse certa vez: Senhor, quem me dera se eu pudesse morar na tua casa, estar todos os dias na tua casa. Não é possível nós morar juntos, né? Todos juntos, porque a casa do Senhor é onde o povo de Deus se reúne. Não é possível nós morar todos juntos, mas graças a Deus que é possível Jesus morar em nós todos os dias. Aleluia. Mas que nós possa sempre aproveitar as oportunidades. Sabemos que temos a oportunidade de estar reunido numa casa como essa, vamos sempre aproveitar, porque esse local onde nos reunimos é como os montes de Sião, que Deus derrama a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Então nesta noite nós vamos sair daqui abençoado, com a bênção que o Senhor está derramando sobre nós aqui nesse lugar. Aleluia. Convido os irmãos a se colocar em pé. Aleluia. E oferto a oração. Se alguém precisa da oração por imposição de mãos, aproveite a oportunidade, vem aqui na frente, estaremos orando pela vida de cada um que precisa nesta noite. Se você estiver doente, fique com a sua mão sobre o seu peito como um sinal para nós realizar a unção com óleo nesta noite, e o Senhor vai realizar a cura divina. Quem estiver doente, tem alguém que está doente? Não? Não? Vamos ungir então a irmã Jaqueline, para o Senhor dar a recuperação 100% para essa enfermidade que ela passou por essa... É uma cirurgia, né? A retirada do siso. Mas o Senhor vai realizar por completo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu unjo a tua serva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nesta hora de oração, ó Pai, eu quero rogar tuas bênçãos. Ó meu Deus, a tua palavra foi pregada aqui nesta noite, e a palavra nos diz que o Senhor confirma a pregação com sinais, com maravilhas, prodígios, cura divina, libertação e bênçãos. E eu quero rogar agora, Pai, a tua bênção sobre estas almas que estão aqui. Em nome de Jesus eu ministro a cura divina. Receba em nome de Jesus a cura por completo, a restauração completa. O médico foi até onde ele podia, mas o médico dos médicos continua a obra. Receba a cura divina por completo agora, do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Receba a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal contra a vida dessa criança e ministro a bênção de Deus agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, completa a bênção sobre a vida da tua serva. Ela veio aqui hoje para buscar a sua bênção. Ela não quer mais uma semana sem a bênção de Deus, e ela vai sair daqui agora recebendo a bênção de Deus. Ó papai querido, na área da vida dela onde ela precisa, entra com a providência, manda o teu anjo agora, Pai. Nós ministramos a tua bênção. Eu repreendo todo o mal, seja na área da vida desta serva de Deus, qual seja ela, qual for. Nós ministramos a bênção de Deus agora. Esta igreja junta em oração, nós repreendemos todo o mal, todo tranca-rua, tudo que tem atrapalhado a vida da serva de Deus e toda a sua casa, nós repreendemos agora e ministramos a bênção de Deus. Receba a bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glorificado seja teu nome, ó Pai. Graças a Deus, glória a Deus, amém. Jesus, que Deus abençoe a todos. Eu creio que o Senhor vai completar a sua obra nas nossas vidas. Diz a palavra que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar na nossa vida. E a boa obra é preparar a nossa vida para encontrar com o nosso Deus. Se nós permanecer na presença de Deus, o Senhor completa essa obra na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Nós já vamos encerrar. Nesta oração final, você que trouxe a tua oferta, pega a tua oferta na tua mão e a apresenta diante de Deus nesta oração final. Depois você pode deixar sobre o altar e Deus estará entrando com a providência na tua vida, em nome de Jesus. Faça nesta oração a tua oração de gratidão e peça uma semana abençoada da parte de Deus para a tua vida, que Deus é fiel para nos abençoar, amém? Se você lembrar de alguém que precisa oração nesta hora, apresente ele diante de Deus também, para o Senhor alcançar esta alma, amém?
Querido Deus e Pai Celestial, chegando ao final desta reunião, ó Pai, ainda apresentamos diante de Ti a nossa oferta no que diz respeito às coisas financeiras. Abre a porta para o Teu servo, para a Tua serva. Cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, somos dependentes de Ti. Eu creio, meu Deus, que cada um de nós que estamos aqui desejamos ofertar, ó Pai, na Tua obra, e também cremos que o Senhor é poderoso para abrir as portas da nossa vida. Por isso eu lhe peço, Pai, abençoa cada um que está aqui, repreenda o devorador, abre as portas financeiras, ó Pai, dá vitória para a Tua igreja, em nome de Jesus. Entregamos agora, Pai, em Tuas mãos esse culto de louvor. Atenda, Pai, a oração desta irmã, desse irmão, o pedido de oração que ele está deixando diante de Ti. Alcança esta alma, alcança esta família, alcança com bênçãos, ó Pai. Entregamos em Tuas mãos e declaramos encerrado o culto de hoje, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Fica conosco, ajuda-nos a Te servir, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção. Guarda o Teu povo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Todos dizem amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, cumprimentemo-nos com a paz do Senhor Jesus.